Os Estados Unidos enfrentam uma instabilidade crescente nos seus mercados financeiros, após um período de aparente prosperidade sustentado pelas políticas de desregulação e redução de impostos impulsionadas pela presidência de Donald Trump. Entretanto, o otimismo inicial se desvaneceu diante da incerteza gerada pela sua abordagem agressiva em relação ao comércio internacional, que agora afeta diretamente os investidores. Em uma entrevista à Fox News, Trump mencionou que uma recessão poderia ser uma possibilidade real para a economia americana, vinculando as dificuldades atuais à sua estratégia de tarifas e à guerra comercial com países-chave. Ele afirmou de forma vaga: "Não sei o que pode acontecer", sem fornecer clareza sobre as ações a serem tomadas. A postura de Trump, baseada em um protecionismo econômico radical, está agora sendo duramente questionada. A guerra comercial com potências como a China e o México, além de sua retirada de acordos multilaterais como o NAFTA e o Acordo Transpacífico, criou um ambiente de grande incerteza nos mercados financeiros. Recentemente, a ameaça de Trump de aumentar as tarifas sobre produtos de aço e alumínio provenientes do Canadá, como resposta a uma política fiscal implementada pela província de Ontário, fez os investidores reagirem negativamente. Apesar de Trump ter recuado após negociações com o governador de Ontário, Doug Ford, a confiança no mercado permanece abalada. O impacto das políticas de Trump ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, afetando diretamente o comércio com seus vizinhos na América do Norte. O México e o Canadá, países com economias intimamente ligadas para os Estados Unidos, enfrentam consequências sérias. A imposição de tarifas elevadas ameaça desestabilizar as cadeias de suprimento que conectam essas economias. Economistas alertam que o aumento de impostos sobre as exportações pode gerar um impacto direto nos preços de bens essenciais, exacerbando a crise de custo de vida nos Estados Unidos. Com isso, investidores começam a procurar mercados alternativos, como a China e a Europa, em busca de estabilidade, o que provoca uma fuga de capitais e aumenta a volatilidade no mercado. À medida que os mercados financeiros continuam a oscilar, a pressão sobre a administração de Trump se intensifica. Caso não ajuste suas políticas comerciais, os custos podem se expandir para além da economia americana, afetando sua posição política. O Canadá, por exemplo, cuja economia é altamente dependente do comércio com os Estados Unidos, pode enfrentar uma recessão iminente. O primeiro-ministro de Quebec, François Legault, alertou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem resultar na perda de até 100 mil postos de trabalho. No México, as tarifas elevadas podem prejudicar o setor exportador, levando a uma redução de até 12% nas vendas externas e provocando uma queda de 4% no PIB do país até 2025. O impacto nas indústrias de manufatura no México, como as de automóveis e equipamentos elétricos, é particularmente preocupante. Os custos de produção devem aumentar substancialmente devido às tarifas de Trump, o que pode resultar em um cenário de perda de empregos e de danos irreparáveis às cadeias de fornecimento. Em meio a essa instabilidade, Trump tentou desvincular as dificuldades econômicas de sua gestão, embora tenha sido ele próprio a usar o desempenho do mercado como um reflexo do sucesso de seu governo. Quando os índices de Wall Street subiam, Trump atribuía isso à sua liderança. Porém, com a recente queda do mercado, ele culpou a administração de Joe Biden, alegando que a crise era uma consequência da má gestão econômica. O mercado, já em queda, levou muitos investidores a buscar alternativas mais seguras, como ativos considerados mais estáveis. As crescentes preocupações com a instabilidade econômica aumentaram quando Trump e seus aliados indicaram que poderiam enfrentar dificuldades significativas na reestruturação do comércio global. A incerteza se espalhou rapidamente e analistas financeiros alertaram que, se a situação não mudar, o mercado poderia entrar em uma espiral de pânico, o que agravaria ainda mais a crise econômica. Em meio ao crescente tumulto econômico, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, justificou as tarifas impostas por Donald Trump como parte de uma estratégia mais ampla, que vai além de objetivos econômicos imediatos. Segundo Lutnick, Trump não está apenas buscando equilibrar os mercados, mas utilizando essas tarifas como uma ferramenta para pressionar países-chave, como China, México e Canadá, a tomarem ações mais firmes no combate ao tráfico de substâncias ilícitas, especialmente o fentanilo. O governo dos Estados Unidos, em
sua tentativa de combater a crise do opioide, vê essas tarifas como um mecanismo para forçar mudanças nos comportamentos desses países, buscando uma colaboração mais estreita na luta contra o tráfico e a disseminação de drogas que tem causado uma crise de saúde pública significativa nos Estados Unidos. Lutnick enfatizou que, embora o presidente esteja aberto a negociações, as tarifas continuarão a ser uma forma de pressão até que haja avanços reais e substanciais na luta contra o tráfico de substâncias ilegais. Essa postura de Trump reflete a sua abordagem agressiva de diplomacia econômica, onde questões internas de segurança e saúde pública se entrelaçam com a política comercial. No entanto, os efeitos colaterais dessa estratégia são complexos. As tensões criadas com os parceiros comerciais dos Estados Unidos têm aumentado o risco de retaliações que podem afetar diretamente a economia global, além de prejudicar a confiança dos investidores. Enquanto isso, sinais claros de insustentabilidade começam a emergir da economia dos Estados Unidos. A recente queda nos índices de Wall Street serviu como um primeiro alerta, revelando que as políticas tarifárias de Trump estão sobrecarregando a economia global. O impacto dessas tarifas não está se limitando apenas ao mercado interno, mas também afetando a dinâmica global de comércio e investimentos. Bancos e investidores, muitos dos quais inicialmente respaldaram as políticas econômicas de Trump, agora demonstram crescente frustração com a incerteza gerada por suas decisões. A volatilidade dos mercados, alimentada por um aumento nas tarifas e pela retórica combativa de Trump, está criando um ambiente de negócios imprevisível, no qual os investidores se veem cada vez mais inseguros sobre o futuro. Além disso, até mesmo aliados empresariais próximos de Trump começam a questionar as consequências de suas políticas. As empresas que dependem do comércio global e das cadeias de suprimento internacionais estão sendo forçadas a reavaliar suas estratégias, considerando os custos mais altos impostos pelas tarifas e a possibilidade de mercados de consumo menores. O impacto de uma guerra comercial prolongada com potências econômicas, como a China, está gerando desconfiança entre investidores e executivos empresariais, que não veem mais essas políticas como benéficas para a estabilidade econômica a longo prazo. E como é bem sabido, quando o mercado sente a pressão, as forças econômicas começam a se alinhar contra políticas que ameaçam desestabilizar o crescimento. A resposta negativa dos investidores é um reflexo de uma realidade econômica mais ampla, a incapacidade de manter políticas comerciais de curto prazismo que ignoram as interconexões globais dos mercados. As medidas tarifárias de Trump, inicialmente vistas como uma forma de fortalecer a economia americana, agora estão sendo percebidas por muitos como um risco crescente, não apenas para os Estados Unidos, mas também para o equilíbrio econômico mundial. Esse cenário de incerteza não é apenas um reflexo de frustração empresarial, mas também um sinal de que a necessidade de um novo modelo econômico global está se tornando cada vez mais urgente. Os mercados exigem previsibilidade e estabilidade, e as políticas atuais de Trump estão desafiando esses princípios fundamentais. À medida que o mercado financeiro global enfrenta uma crescente pressão, a capacidade de Trump de ajustar sua abordagem e encontrar um equilíbrio mais diplomático será determinante para mitigar os danos e restaurar a confiança, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos.